O fato mais importante da história russa em um documentário inédito. Invasão bolchevique. Assista agora, só na Brasil Paralelo. Lucas, você acha que o Putin pode aproveitar essa fraqueza enorme dessa New Left e dessa influência que a New Left exerce no mundo inteiro para os objetivos dele? Então, pode acontecer os dois. Ele pode aproveitar ou ele pode ser derrotado por ela. Ele é extremamente contrário a isso. Ele segue uma outra, como foi exposto aqui, ele segue uma outra linha de pensamento. O próprio Stalin, ele condenou a homossexualidade, dizendo que a homossexualidade não permitia a reprodução familiar dos russos. Sim. Né? Então, Stalin combateu as feministas na época dele. Isso aí. Tem até a história famosa que é contada, o Olavo sempre conta dessa história, né? Que o Gramsci desenvolveu todas as teses da Revolução Cultural, a escola de Frankfurt ficou entusiasmada com isso, fazendo crítica ao stalinismo, e alguns estudiosos da União Soviética levaram tudo isso para Stalin, e Stalin falou, muito bom, faz isso aqui no Ocidente. Né? Tipo, aqui não, sabe? Fato ou lenda, acontece disso ser ilustrativo do pensamento. Eu acho que hoje o Putin ficou famoso como conservador, depois daquelas entrevistas que ele deu para o Oliver Stone, que tem no YouTube, recomendo que assista, e saiu em livro também chamado As Entrevistas do Putin. Que é basicamente? Frases do tipo, família é só homem com mulher, depois que ele perseguiu o grupo feminista Pussy Riot lá na Rússia também, tendo que até exilar algumas delas. Então isso tudo foi pesando para ele ser entendido como conservador. Só que isso é uma janela de Overton muito específica. Eu não consigo entender o Putin como conservador em nenhuma hipótese. Porque me parece que, como a esquerda ocidental caminhou para esse caminho que o Freire estava expondo, é interpretado que ele seria uma espécie de conservador, porque ele é apegado àqueles valores da esquerda, aspas, raiz. Né? Che Guevara matava homossexuais, Stalin proibiu homossexuais, a China comunista proibiu a homossexualidade, Vietnã comunista proibiu a homossexualidade, a lista nacionalismo, armamento... Isso, poderia seguir longa. Né? Então, o Putin acha esse jeito ocidental da esquerda se portar deprimente. Ele não compactua disso. Uma das primeiras interpretações dele foi que a Igreja Ortodoxa seria a cola social da civilização russa, e por isso ele se apresenta como um ortodoxo. É bem possível que ele não seja, acho que ficaria longo aqui, mas por uma série de detalhes, assim, quando tu vai olhar a vida dele, é bem possível que ele não seja, ele está divorciado, ele é muito louco, tem umas histórias ruins dele e tal. Então, e ele chegou nessa ideia no meio da vida, assim, sabe? Tipo, um troço meio estratégia política. Então é bem possível que ele não seja, não sei, mas ele se portou publicamente como sempre fazendo sinal da cruz e falando de Deus, etc e tal, porque ele entendeu isso como uma cola social importante. Isso joga ele pro conservadorismo, na cabeça da mídia. No mínimo, ele tem aquela religião como Napoleão, né? Isso. Entende a importância política da religião para um projeto imperial. É um Max Weber, assim, né? Visão sociológica da religião. Então, isso joga ele, nos olhos da mídia internacional, para o lado conservador. As posturas aversas à inclusão de gênero, etc. e tal, jogam ele, aos olhos da mídia, para o lado conservador. E assim por diante. Só que isso é uma visão nada histórica dos acontecimentos, porque a própria China comunista... Isso é o que faz os caras dizerem também que a China não é comunista, porque ela também tem essas posturas conservadoras, aspas, Sim. E ela tem uma certa economia de mercado. Então, não importa que o cara esfregue na tua cara, dizendo, olha só, eu represento o Partido Comunista Chinês, e o nome do meu país é República Comunista da China, e a minha Constituição fala que eu sou comunista e eu falo que eu sou comunista. Não importa que ele esfregue no teu nariz. Ele vai olhar e falar assim, cara, mas se tu é contra gay, então tu é conservador, sabe? Porque existe uma propaganda... A mídia ocidental confundiu a propaganda que eles criaram do conservadorismo com a própria realidade. Então, eles criaram tanto essa propaganda, foram 3 gerações fazendo essa propaganda, que hoje, quando eles olham para essas posturas decomunistas, eles entendem que são conservadores, eles não conseguem sair disso. Então, eu desafio você a procurar toda a matéria que sai no New York Times, no Le Monde, na Folha de São Paulo, no G1, falando do Putin, eles vão dizer sempre a mesma coisa. Ou que ele é um político com várias posturas conservadoras, ou, se o cara for um pouco mais informado, vai dizer é muito difícil enquadrar o Putin no aspecto ideológico. Ele é um oportunista, ele é um putinista, etc. E tal. Eu já vi até a extrema-direita, pô. Porque eles não conseguem compreender que, na verdade, o que o Putin é um imperialista russo de visão antiglobalista. Ponto, entende? E, para isso, ele pode ceder para outra estratégia globalista, que é a estratégia chinesa. É mais ou menos assim que o jogo se coloca lá, entende? E nisso, o que significa? Ele pode aproveitar essa fraqueza da New Left.
É possível que sim, ele tem a interpretação de que o homem ocidental é muito fraco. Inclusive, se vocês forem ver aquele debate do Zizek com Jordan Peterson, que muito ficou bem bom. famoso, Sim. o que o Zizek pega o Jordan Peterson no contrapé, ele não estava esperando, é justamente acusar o Ocidente de ter produzido uma cultura fraca que produziu homens fracos que estão alienados pelo próprio capitalismo e não têm condições agora de participar de uma disputa civilizacional. Isso é uma tese que o próprio Zizek joga, né? Os tradicionalistas, o Alexander Dugin, um ideólogo que colocam como guru do Putin, ele não tem tanta influência como gostariam que ele tivesse, mas ele tem alguma. É tipo o Rasputin do Putin. E menos, mas mais um cara que vale a pena ouvir, mas sei lá se a gente segue. Isso é a Dugin interpretação é o lá Rasputin do Kremlin. do Putin. Então, ele também tem essa interpretação de tradicionalismo, né? A gente tem que fazer uma união ali para conseguir enfrentar essa frescurada do Ocidente. Que é a união de todas as ideologias políticas do século XX Isso. em uma só. Para ter força para combater esse relativismo da New Left. Mas o ponto é, comunista, isso é importante, não é relativista. Sim. A relativização ela surge no movimento da segunda metade do século XX. O comunista acredita numa verdade, essa verdade é a marcha inexorável da história rumo ao comunismo, e é por isso que ele se sacrifica por isso. Porque é inexorável, porque é científico, porque é dado, porque é fato. E isso é a admissão da verdade. Quando tu é uma verdade material, né? É importante Isso, falar exatamente. isso porque o papel do filósofo não é entender o mundo, é transformá-lo, né? Essa verdade é um processo histórico Exatamente. mais do que uma percepção intelectual da realidade. Isso, exatamente.